Olá, hoje eu vou mostrar para vocês como montar um servidor LAMP na Amazon. A Amazon hoje eu considero uma das melhores empresas para você ter servidores. Ela é um pouquinho mais cara que as outras, na verdade às vezes é bem mais cara, mas o volume de serviços que ela te oferece é inacreditável, as outras não chegam nem próximo. Eu vou mostrar para vocês, além da Amazon, outras empresas para vocês darem uma comparada. Vamos acessar a Amazon, AWS, amazon.com. Essa é a página inicial da Amazon. A Amazon hoje ela oferece um serviço com um servidor básico, 1 ano grátis. Então, basta que você tenha um cartão de crédito internacional e você pode se cadastrar e utilizar todos os serviços da Amazon por 1 ano grátis. Vale lembrar que todos mesmos, ou seja, você pagando ou não, os serviços são exatamente iguais. E ali, como você cria os servidores, o servidor que ele oferece gratuito é um servidor básico, com pouco processamento, pouco memória, mas você pode ir lá criar mais servidores e utilizar da forma que você achar interessante. Uma outra empresa que eu também utilizo é a DigitalOcean. Um dos pontos positivos dessa empresa é o custo. Então, às vezes você precisa montar um servidor básico para um site e precisa de recursos adicionais, esta seria uma boa opção. Veja que você tem servidores a partir de $5. Ok? Então veja que você tem um servidor que, se for um site que não tenha muitos acessos, você consegue atender com esta máquina de $5. E até mesmo as máquinas com valores um pouco maiores não é um valor tão astronômico. Ok? Eu tenho uma conta aqui de um servidor que eu tenho para testes. Eu vou acessar e vou mostrar para vocês, só para vocês terem uma ideia em relação à Amazon. Veja que esse é o painel da DigitalOcean. Eu tenho aqui apenas um servidor de 1 GB, aquele de $10, que aparece lá. Esse servidor ele fica em Nova York. Ok? Esse é um ponto que eu acho ruim da DigitalOcean, porque ela não tem servidores no Brasil. Então, isso é um ponto negativo. Por quê? Porque o tempo de acesso do site vai ser um pouco mais lento, porque tem a questão da rota. Ok? Se você acessar um site na Amazon que esteja no data center de São Paulo e acessar um site na DigitalOcean estando em Nova York, você vai sentir, vai ser bem perceptível a lentidão, ou seja, o tempo de acesso. Então, esse é o painel da DigitalOcean. Vejam que não tem muitos recursos, ok? Eu simplesmente posso criar a máquina, praticamente é isso. Não tem mais nada, ok? Uma outra empresa é a Linode. A Linode ela segue a linha da DigitalOcean, ela tem um volume de recursos limitados e aqui você tem os valores, ok? Depois você pode acessar com mais tempo e verificar certinho os valores, velocidade de processamento, memória e tudo mais. O objetivo da nossa videoaula é a Amazon, então vamos para a Amazon. Bom, como eu informei no início do vídeo, é obrigatório que você tenha um cartão internacional, ok? Então, caso você não tenha, não adianta prosseguir que você não vai conseguir criar uma conta. Caso você tenha o cartão internacional, então
clique nesse botão que está na página inicial, acessando o site awsamazon.com. Ao criar a conta, ele vai pedir o seu cartão para ativar a conta, certo? Então, vocês vão clicar aqui que vocês desejam criar um novo usuário, informar o seu e-mail e a sua senha, ok? Ele vai prosseguir solicitando dados complementares, ok? No caso, como eu já tenho conta e eu preciso informar cartão de crédito e tudo mais, então eu não vou prosseguir. Mas é algo bem simples que eu creio que vocês não terão dificuldade em preencher os formulários. Uma coisa interessante em um determinado momento ele vai pedir o seu número de telefone. Informe corretamente o número de telefone, porque um sistema automatizado vai ligar para você. No mesmo momento que você estiver preenchendo, o sistema vai ligar para você e vai informar, vai pedir que você tecle no seu telefone alguns códigos que irão mostrar na tela. Então, é em tempo real essa informação, você vai teclar aqueles números no teclado do telefone e ele vai ativar a sua conta, ok? Então, muito importante informar os dados corretamente. Eu tenho mais de uma conta aqui, eu tenho várias contas, mas eu vou acessar uma conta que eu não tenho nenhum servidor criado, ok? Bom, informando o meu login, que é um e-mail e a senha, ele vai abrir a tela inicial aqui da Amazon. Essa tela ela tem informações referente a custo mensal. Uma outra coisa interessante na Amazon é o seguinte: você paga por serviço por hora, ou no caso de armazenamento, você paga por mês. E a qualquer momento você pode vir até aqui e ver quanto você gastou nesse mês, quanto que você gastou nos meses anteriores, ok? Então você consegue acompanhar exatamente qual o seu custo real, ou seja, você pode fazer uma projeção de quanto você vai gastar no final do mês, ok? Caso eu queira criar os meus servidores, então eu vou entrar em minha conta, console, AWS console, ok? Esse é o console da Amazon, onde tem todos os serviços. Dos serviços que eu mais utilizo aqui, no caso é o Route 53, esse é um servidor de DNS. Eu digo para vocês que não vale a pena você instalar no seu servidor um DNS. Por quê? Porque esse DNS, além dele ser muito rápido a publicação, o custo por domínio é 50 centavos de dólares por mês. Então, não vale a pena você colocar mais um serviço no teu servidor por apenas 50 centavos de dólares por mês, ok? Ele tem também, baseado em milhões de conexões, ele cobra um adicional, mas se você tiver milhões de conexões no seu site, não vai ter por que você não pagar os centavos que ele cobra a mais, ok? Então, esse cara aqui é muito interessante. Deem uma olhada. Num próximo vídeo eu vou explicar, criar um domínio, tudo certinho aqui. Vocês vão ver que é tudo muito simples. Eu simplesmente venho aqui, clico nesse botão, informo o domínio e pronto. Nada mais eu tenho que fazer. Esse então é o DNS. Esse cara aqui também é muito interessante. O SES é um serviço de entrega de e-mail da Amazon.
Ao criar a conta, ele te dá apenas 200 e-mails. Ou seja, eu posso enviar apenas 200 e-mails em 24 horas. E no caso aqui, como essa conta eu não pedi autorização de entrega de e-mail, eu só vou conseguir entregar dentro do mesmo domínio. Mas basta preencher esse formulário e eles vão te liberar 10.000 e-mails para você enviar por dia. E esse número vai aumentando de acordo com a tua necessidade ou pelo volume de e-mails que você envia. O custo disso daí é 10 centavos por 1.000. Então você vai pagar 10 centavos de dólares por 1.000 e-mails enviados. Muito barato. E ainda você tem 2.000 e-mails gratuitos por dia. Ou seja, você pode enviar até 2.000 e-mails sem pagar nada. Só um detalhe. A Amazon ela é muito rígida com relação a spam. Então, não tente enviar spam que eles vão bloquear a sua conta. Ou seja, bloquear a sua conta do SES apenas. Não a sua conta global, todos os serviços. Como que eles analisam o spam? Abaixo você tem aqui o nível de bounced e o nível de rejeição. Você pode enviar e-mail, mas se esses dois lugares aqui der um percentual acima de 30%, eles vão bloquear a tua conta. E depois o processo de liberação não é tão simples, porque mesmo eu não enviando spam, uma vez eu enviei para listas antigas que eu tinha e acabaram bloqueando minha conta. Foi bem burocrático o processo de liberação. Ok? Então, existe também aqui serviços que instalam automaticamente para você um servidor PHP ou um servidor para Ruby, entre outros, ok? Só que eu vou ensinar vocês exatamente como montar o servidor e também como instalar. Num outro momento eu posso também mostrar isso daí. O S3 também é um serviço de armazenamento. Aqui você pode até colocar um site estático ou fazer armazenamento de arquivo. O EC2, esse de fato é o local que nós vamos criar as nossas máquinas. Imagine que a Amazon ela é um cloud, ou seja, eu posso vir aqui e montar uma empresa, sei lá, vamos colocar os maiores do Brasil, uma UOL, uma local web ou algo assim. Você vem aqui, cria quantos servidores você quiser, você consegue fazer balanceamento, tem firewall, tem tudo. Você pode criar uma infinidade de servidores, ok? Ou até mesmo se você tem um serviço que utilize muito recurso, você pode, em tempos específicos, vamos colocar o Big Brother, por exemplo. Big Brother, no dia a dia, ele utiliza os recursos do site, praticamente. Então, não tem muito tráfego, mas nos dias de votação, ele aumenta consideravelmente o tráfego. Então, nesse caso, eu poderia montar um balanceamento e ter alguns servidores para o dia a dia, e nos dias de maior tráfego, eu ligar esses servidores automaticamente, e aí eles conseguirem atender ao meu tráfego excedente. Ou seja, aí você consegue fazer um balanceamento de carga. Você vai usar mais máquinas para processar mais tráfego no teu site ou no teu sistema, o que seja assim. Isso pode ser automático, você pode automatizar essas tarefas, ou você pode ir subindo ou levantando servidores como você quiser, ok? Então, verifique que nesse servidor eu não tenho
nada instalado. Ok? Eu não tenho nenhuma instância, eu não tenho nenhuma chave, não tenho nada. Não tenho nenhum IP. Um IP. Ah, tá. Uma coisa interessante. Verifiquem que aqui eu estou em São Paulo. Ou seja, esse servidor será montado em São Paulo. Mas caso... imagine que você queira montar um servidor ou algo assim que tenha um tráfego bem maior nos Estados Unidos, ou que tenha um tráfego maior em Tóquio, na Singapura ou na região próxima. Então é interessante que você monte o servidor no local que ele terá o maior maior tráfego. Mas caso você esteja no Brasil e a sua clientela seja do Brasil, então monte São Paulo, porque daí o tráfego, a rota será bem menor. Ok? Entrando aqui em instâncias, a internet está um pouco lenta. Vamos lá. Aqui na verdade já tem uma máquina criada que eu tinha criado apenas para teste. Mas essa máquina você pode ver que ela está terminada, ou seja, daqui a pouco ela vai desaparecer daqui. Ela fica um período e depois ela desaparece, porque é como se eu tivesse excluído essa máquina, correto? Então ela fica ali, com um pouco ela desaparece. Nesse ponto em instâncias que eu vou criar os meus servidores. A Amazon, como eu havia informado no início, ela cobra por hora. Então, eu posso ter quantos servidores eu quiser. E caso eu tenha certeza do volume de servidores e a quantidade de horas que eu vou utilizar o serviço, eu posso vir em instâncias reservadas e comprar as instâncias para utilizar 1 ano, 3 anos, que eu consigo com isso ter no caso, um desconto de até 70%, quase 70% no valor de servidor. Ok? Vamos criar uma instância. Clicando em instâncias, eu tenho as ações. Eu quero criar uma nova instância. Vamos pegar o wizard para que ele vá dando as instruções de como a gente deve criar. Ok? Continuar. A Amazon, ela tem uma própria distribuição dela. Particularmente, eu gosto mais de trabalhar com o Ubuntu, mas você pode utilizar essa instância da Amazon ou qualquer outra. Eu particularmente gosto do Ubuntu. Esses pontos onde tem a estrela significa que essas instâncias são gratuitas, que você pode utilizar pelo período de 1 ano gratuitamente. Ok? De acordo com as limitações que ela tem lá. Ela te dá o serviço completo, só que é menos processamento, menos memória e tudo mais. Você pode ler lá na página inicial que ele te fala as características do servidor. O Ubuntu, vou pegar esse LTS, por quê? Porque o tempo de suporte desse LTS ele é maior que o outro. 5 anos. Então, eu vou pegar esse daqui. Selecionou. Aqui ele pede quantas instâncias eu quero criar. No caso, instâncias é como se fossem servidores. Então, quantas máquinas eu quero criar? No caso, eu quero apenas uma. Qual é o tamanho da máquina? Vejo que eu tenho máquinas micro, que é uma máquina com 613 megas de memória apenas e com baixo processamento. E aí eu tenho outras máquinas, chegando ao limite de 7 GB de memória, 8 cores, ok? Vamos pegar a Free. Continuando.
Aqui ele pede, está criando, eu posso fazer algumas alterações aqui, mas vamos continuar. Nesse ponto, eu poderia estar alterando o tamanho do disco ou até mesmo alterando a característica dele. Na verdade, como esse servidor é de teste, 8 GB é o limite. Caso você coloque mais, ou seja, um maior tamanho, aí você vai pagar o adicional. Vamos colocar um nome aqui para o nosso servidor. Ok. Nesse ponto, ele pede para mim criar uma chave do servidor. Esse ponto é muito importante, porque não existe uma senha, e sim uma chave. Para mim acessar esse servidor, eu só vou conseguir acessar com essa chave, que é um arquivo criptografado que me dá acesso ao servidor. Vou chamar essa minha chave de servidor lamp. E vou criar. Ele pede para me baixar. Salvar nessa pasta aqui no meu computador. Ok. Nesse ponto, um exemplo, a própria Amazon ela tem um Firewall. E aqui eu poderia estar configurando as portas que eu quero dar permissão nesse Firewall. Verifiquem que a porta 22 ele coloca como padrão já liberada. Por quê? Porque é a porta de SSH. Mas como o nosso será um servidor web, então vamos liberar também a porta 80, a porta 20 até 21. Posso utilizar uma faixa também. E por enquanto é só. Eu poderia estar disponibilizando, no caso aqui também, a porta do MySQL, ou todas as portas que forem interessantes. Continuar. Criado. Ok. Então, aqui já está montando o nosso servidor. Enquanto ele monta, ele pode levar alguns minutos, vamos associar um IP a esse servidor. Então, Elastic IPs. Verifique que eu não tenho nenhum IP aqui. Clicando nesse botão, ele pede se eu quero para EC2. Sim, eu quero. E ele já me informou um IP. Você pode criar outros IPs, mas IPs que não estiverem associados a uma máquina, você paga também por desuso. Então, vou associar esse IP à nossa máquina criada. Ok? Então, só clicar em associar, Associate Address. Ó, nossa máquina já está rodando. E com esse IP. Bom, como a nossa máquina já está rodando, a gente pode acessá-la. Se eu tentar acessar pelo navegador, não vai funcionar porque não tem nada instalado. Então vamos acessar a nossa máquina.
apagar essa daqui. Ok. Como eu utilizo o Mac, eu posso acessar direto pelo terminal do Mac esse servidor. Caso você utilize Windows, é necessário que você converta essa chave de PEN para a extensão do Windows, ok? Existe uma infinidade de tutoriais aí na internet mostrando como faz. Caso vocês tenham dúvida, coloque nos comentários que eu faço um outro vídeo informando como fazer as alterações e acessar pelo Windows. Ok? Acessar aqui pelo Mac. O usuário padrão da máquina, se for a da Amazon, é EC2-user. Como nós utilizamos o Ubuntu, é Ubuntu o usuário. E daí o meu IP. Essa senha que ele está pedindo é a senha da minha máquina. Deixa eu só excluir aqui porque eu tinha feito um teste antes já usando esse IP. Isso não vai acontecer para vocês. Ou pelo menos não deve acontecer. Ok, agora ele está pedindo para mim aceitar a credencial. Ok, já estou dentro do servidor da Amazon. Okay? Ele coloca um IP local aí, mas ele, com o Firewall ele faz todo, ou seja, ele faz o roteamento lá interno. Ok, estamos dentro da máquina. Agora nós vamos instalar o servidor LAMP. Antes de instalar, não esqueçam de fazer uma atualização no servidor, que você pode fazer com sudo apt update. Essa atualização é até interessante que você faça com bastante frequência. Senão os pacotes ficam muito desatualizados. Quando você for atualizar novamente, pode corromper alguma coisa ou dar algum problema. Senão um update e depois um upgrade. Ok? Vejam que ele vai atualizar uma série de pacotes. Só para esse vídeo não ficar muito extenso, executem depois, quando forem instalar, o apt-get update, apt-get upgrade e o dist upgrade. Esse daqui ele vai atualizar a distribuição. Eu não vou executar agora para não ficar tão longo o vídeo. Bom, nós já temos instalado tudo. No Ubuntu tem um recurso chamado TaskCell. Esse TaskCell ele permite que eu selecione entre uma lista de pacotes o que eu quero instalar. No caso agora eu quero um LAMP. Então eu marco.
e ele vai se encarregar em instalar todos os pacotes. Veja que ele já está me pedindo a senha do MySQL. Como é a senha de root, tome muito cuidado para colocar uma senha forte. Aqui no meu próprio site, caso você queira, tem projetdigital.com.br/senha. Você pode criar aqui uma senha da forma que você achar melhor. Está instalando o MySQL. Ok, ele já instalou. Vamos instalar as outras. Nesse momento aqui, se eu tentar acessar pelo IP da máquina, ele já funciona o servidor. Vejam que já está rodando o servidor Apache. Ok? Porque ele já instalou MySQL, PHP, Apache e tudo mais. Vamos instalar o phpMyAdmin. Ok? Então, sudo apt-get install phpMyAdmin. Pede uma confirmação. Yes. Qual é o servidor que você está rodando? No nosso caso é o Apache. Ok. Pede se você quer configurar os bancos de dados, o phpMyAdmin, coloque não. Ok, então já está instalado. Para acessar é o IP/phpMyAdmin. Ok, então aqui eu já conseguiria acessar o nosso banco de dados. Vou acessar com o usuário root. Lembrando que por questão de segurança é interessante que o usuário root só tenha acesso localmente. E para cada banco de dados que você criar, você cria um novo usuário com as permissões local e remoto quando necessário. Tentem nunca utilizar remoto, e sim para acessar o phpMyAdmin. Ok? Então vejam, está aqui os nossos bancos de dados, que eu poderia criar os usuários e tudo mais. Funcionando então o nosso banco de dados. Bom, a grande maioria das pessoas utilizam FTP. Eu particularmente não utilizo. Utilizam outras ferramentas como rsync ou SSH. Mas como é comum todo mundo utilizar, eu vou instalar um servidorzinho de FTP. Optei por instalar o VS FTPD. Então, apt-get install VS FTPD. Esse servidor é necessário que você faça algumas configurações para que ele funcione perfeitamente. Então, sudo vim /etc vs ftpd. Nesse local é onde ficam as configurações do servidor de FTP. Bom, aqui
desabilitem esse item Anonymous Enable, coloquem não. Ok. Local Enable, vejam que está desabilitado, vamos habilitar. E Write Enable. Feitas essas alterações, salve, saia. Agora você já pode restartar ele. Sudo service vsftpd restart. Ok? Vamos criar um usuário para que a gente tenha acesso à pasta. Vou criar um usuário chamado ftp user. Vejam que eu dei um user add, que é para adicionar o usuário no Linux. Qual é o home qual que é o diretório desse usuário? Ele está em var www. Eu aconselho sempre que vocês nunca utilizem essa pasta direto. Tentem criar uma pasta adicional a essa, como por exemplo vhost ou usuários, alguma coisa assim, porque daí você pode ter vários usuários e a cada usuário você dá permissão na pasta correspondente. Como é a título de testes, eu vou adicionar aqui mesmo. Okay? Então, meu usuário se chama ftp user. Agora eu vou dar uma senha para esse usuário. Sudo pswd ftp user. Vou copiar a mesma senha lá do banco de dados. Detalhe, nunca façam isso. Senha de root banco de dados só serve para lá. Não utilize para mais nada. Isso é uma questão básica de segurança. Bom, como eu criei aquele usuário e determinei um grupo para ele, uma pasta, eu tenho que dar permissão naquela pasta e associar ao grupo. Ok? No caso, eu coloquei a var www. Então é essa que eu vou dar permissão a ela. Ok? ch1, que é para definir qual é o proprietário da pasta, e o chmod, que é para dar permissão. Bom, já tem o usuário, já tem instalado o FTP, então acredito que agora a gente consegue acessar já a pasta. Utilizar um cliente de FTP. Okay. Utilizar um cliente. Bom, aqui no FileZilla, que eu acredito que todos conheçam, vamos criar um novo site. Host, o IP. Login normal. Nosso usuário é FTP user. E a minha senha. Ok? Aqui em tipo de configurações e transferências, coloque em ativa. Vejam que já conectou ao servidor e eu já tenho um arquivo ali dentro. Vamos criar um outro arquivo lá dentro, só para ver se está funcionando. Está funcionando o PHP.
Vamos criar um arquivo chamado phpinfo.php. Isso é só para a gente testar, ver se está funcionando o PHP. Ok. Até se eu olhar no FTP agora, vai estar ali o arquivo. Vamos atualizar ao arquivo que nós criamos. phpinfo.php. Vejam que está funcionando PHP e com a versão 5.3. Ok? Então, dessa forma, nós já temos um servidor funcionando com FTP, MySQL, Apache, PHP, pronto para você hospedar o site. Basta você associar o domínio e você já pode ter um site hospedado aqui na Amazon. Espero que possa ter ajudado alguém. Se gostarem do vídeo, curtam. Ok? Mande sugestões para novos vídeos. Quero pedir desculpa também que eu ultimamente não tenho postado nada, mas vou ver se eu volto a postar. Continuando com os artigos do Zend e também outras coisas interessantes com relação à Amazon.